Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Estamos aqui juntos mais um momento para entrarmos no mundo do Espírito e fazermos batalha espiritual. A Bíblia diz, nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é sim contra as hostes espirituais da maldade. E é por isso que esse programa existe, para te ajudar a lutar contra o verdadeiro inimigo, lutar no mundo do Espírito. E nós vamos começar o nosso programa de hoje com louvores, cantando a Deus, porque é assim que nós podemos entrar na presença de Deus, cantando, louvando e exaltando o nome dele. Se você que está desse lado já sabe as músicas, cante, bate palma, dance. Parece que é algo simples, não é? Algo assim sem muita importância. Mas sabe de uma coisa? Ao fazermos isso, ao cantarmos, ao batermos palmas, nos alegrarmos, estamos a entrar na presença de Deus. Então, vamos agora louvar a Deus com o nosso grupo de louvor. Um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Eu tenho a paz como um soldado, tenho a paz como um soldado, tenho a paz pra guardar a minha alma. Tenho a paz como um soldado, tenho a paz como um soldado, tenho a paz pra guardar a minha. Mais uma vez eu tenho a paz como um soldado, tenho a paz como um soldado, tenho a paz pra guardar a minha alma. Tenho a paz como um soldado, tenho a paz como um soldado, tenho a paz pra guardar a minha. Eu tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia como espada, tenho pra atacar o inimigo, Tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia pra atacar o inimigo. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão e o seu nome é Jesus. E eu tenho a fé como um escudo, tenho a fé como um escudo, tenho a fé pra proteger do inimigo. Tenho a fé como um escudo, tenho a fé como um escudo, tenho a fé pra defender do inimigo. Tenho a fé como um escudo, tenho a fé como um escudo, tenho a fé pra defender o inimigo. Tenho a fé como um escudo, tenho a fé como um escudo, tenho a fé pra defender do inimigo. E não há Deus tão grande como o nosso Deus, amém? É isso que nós vamos declarar agora através desta música. E você que está em casa pode ficar de pé, pode bater palmas e se alegrar na presença de Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes. E não há Deus tão grande, não há Deus maior que o
não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, teu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Esses montes já se moveram, esses montes já se moveram, esses montes já se moveram pelo seu Espírito. Não por força, e não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E os problemas já se moveram, os problemas já se moveram, os problemas já se moveram pelo seu Espírito. Declare isso, os problemas já se moveram, os problemas já se moveram, os problemas já se moveram pelo seu Espírito. Sabe, está escrito na palavra de Deus que nós temos uma arma muito poderosa, que é a fé. E todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha, temos uma arma que é a fé. E com ela nós vamos vencer todas as circunstâncias. E por isso você tem que cantar com fé, que dentro do seu coração tem a fé de Deus que vai vencer o mundo, amém? E as palmas que você que está em casa. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Mais uma vez, declare isso com força. Eu tenho a fé, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, mais que vencedor. Nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita, estou sentado à direita do meu Pai Celestial. Acima de todo principado e potestade. Mais uma vez, estou sentado à direita do meu Pai Celestial. Acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Algo de bom, algo de bom, algo de bom vai acontecer. Algo de bom, algo de bom, algo de bom vai acontecer. E pra terminar, eu tenho a fé, eu tenho a fé. É isso mesmo, você que está desse lado, eu tenho certeza que também tem a fé em Jesus. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós vencemos sempre. E para conseguirmos colocar a nossa fé na palavra de Deus em Jesus, é muito importante que nós conheçamos a palavra, não é? Que nós possamos ler a Bíblia e conhecer. E é por isso que nós temos aqui o canal TV Maná Brasil. Aqui você pode conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra de Deus através dos nossos programas. Eu queria convidar você a assistir um programa espetacular, super especial, que é o Grupo Familiar. Neste programa há um apresentador, há um líder deste grupo familiar, não é, que é online, onde você poderá aprender os rudimentos da Bíblia, poderá enviar mensagens, tirar suas dúvidas. É um programa que é semanal e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Estes programas que nós fazemos aqui na TV Maná Brasil, o Lutar Até Vencer, e também o programa Encontro com Deus, eles representam, não é, duas reuniões que nós temos nas igrejas Maná. E eu queria convidar você que está em casa, que está me assistindo neste momento,
a participar presencialmente de uma reunião de Lutar até Vencer ou de Encontro com Deus. São reuniões semanais que acontecem aí na Igreja Maná, mais perto da tua casa, mais perto do teu bairro. Se você está nos assistindo nesse momento e não sabe onde é que fica a igreja aí perto da tua casa, você pode entrar em contato conosco aqui no número do WhatsApp que está aparecendo no rodapé, e um dos nossos pastores vai conseguir te encaminhar para a Igreja Maná mais perto aí da sua casa. E se você mora longe, não consegue por qualquer motivo, trabalho, distância, não sei, é muito bem-vindo a continuar aqui conosco na ATV Maná Brasil. E de seguida nós vamos adorar a Deus. E antes eu queria abrir hoje um salmo, lá no Salmo 22, e eu queria que lêssemos juntos aqui alguns versículos. No Salmo 122, no versículo 4, diz assim: Em ti confiaram os nossos pais, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Essa palavra de ânimo e de encorajamento que eu quero dizer para você também, não é? Quando nós confiamos em Deus, Ele nos livra, Ele nos ajuda. Essa reunião, esse programa, tem um título de Lutar até Vencer. E quem sabe você está aí desse lado, também está passando por situações, lutas, batalhas, que é difícil ter forças para prosseguir, é difícil continuar olhando para frente. Mas sabe de uma coisa? Como diz aqui a Bíblia, não é? Quando nós confiamos em Deus, Ele nos livra. Quando clamamos a Deus, não é? Deus nos protege. E agora nós vamos adorar a Deus. Porque quando estamos adorando a Deus, deixamos os problemas de lado, as preocupações de lado e paramos um tempo para dizer quão grande Deus é, quão poderoso Ele é. E sabe de uma coisa? Esse Deus que é um Deus de amor, esse Deus que é o teu Pai, Ele vai te ajudar nesse momento. Por vezes, quando estamos a passar por situações, parece que estamos sozinhos. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca nos abandona. Você nunca está sozinho. Quando nós louvamos a Deus, Ele aparece. Então eu queria convidar você a adorar a Deus agora. Músicas mais lentas, músicas mais calmas, músicas de contemplação. Nós vamos cantar agora a música que diz: Tu és soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu. Então, quero convidar você, se for possível, feche os teus olhos. Se sabe cantar, canta. Quem sabe você está hoje mais agitado, quem sabe tem amargura na tua alma. Enquanto o grupo está cantando essa música, fala com Deus. Coloca aos pés dele o teu problema, se esse é o caso. Mas saiba que Deus é teu amigo, Deus é o teu Pai. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quer te ajudar e Ele vai conseguir hoje. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, Tu te importas
Eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu também perdoo todos aqueles que me ofenderam. Não me deixes cair em tentação. Livra-me de todo mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós agora vamos continuar a louvar a Deus, porque o desejo do nosso coração é estar com Ele. O desejo do nosso coração é louvá-lo. Este é o meu desejo, honrar-te de todo meu coração, adorar-te, tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Este é o meu desejo, honrar, Senhor, honrar-te de todo meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti, Senhor, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. É isso que todos nós fazemos. Adoramos a Deus todos os dias da nossa vida. E quando nós estamos aqui nesse programa, não é? Estamos a dedicar um tempo para Deus, estamos a buscar a Deus. E tenha certeza que isso agrada muito o coração de Deus. E hoje, nessa reunião de lutar até vencer,
eu queria falar de duas armas espirituais muito importantes. A primeira delas é a arma financeira, é o poder das nossas sementes. E a segunda arma é a arma do amor. E hoje eu queria falar especificamente sobre o milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e dos peixes. Deus, ele é Pai, Deus ele é o nosso amigo. E quando nós começamos a andar com Deus e começamos a conhecer a Deus, a nossa vida muda. Muitas pessoas aqui no Brasil, né, já ouviram falar de Deus, acreditam em Deus, sabem que Deus existe, mas nem toda a gente conhece a vontade de Deus. A vontade de Deus está sempre escrita na Bíblia. E quando nós abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, nós conseguimos ver qual é o desejo, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria convidar você que está me assistindo nesse momento, a abrir a sua Bíblia em João, lá no Novo Testamento, João capítulo 10, versículo 10. Se você não tem Bíblia em papel, você pode baixar a Bíblia aí no seu telefone. Tem tantos aplicativos hoje em dia. E assim você consegue ver aquilo que Deus fala na sua palavra. E diz assim, João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, por um lado, Deus fala que o diabo que é mau. E esse ser do mal, né, o diabo, ele vem para destruir a vida das pessoas. E usa de várias formas, várias estratégias para que as pessoas sofram. Jesus, por outro lado, que é o Filho de Deus, Jesus que é Deus, é a segunda pessoa de Deus, veio nessa terra para nos ajudar. E ele veio com um propósito também, dentre muitas coisas, nos salvar, nos curar, mas também veio para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância é ter todas as nossas necessidades supridas, as necessidades financeiras, ter saúde, ter a família organizada, ter a família unida. Todas as necessidades Jesus quer suprir aí na tua vida. E o que acontece é que muitas vezes nós fazemos a nossa vida do jeito que a nossa cabeça diz que é certo. E acabamos por acertar algumas vezes e por errar outras. E quem sabe você que está desse lado, não é? Diz assim, bispo, mas eu quero me endireitar com Deus, eu quero andar no caminho de Deus. Claro, né? Isso é muito bom. E o que é que você tem que fazer? Tem que começar a ler a Bíblia e a praticar aquilo que você vai aprendendo. Ninguém consegue fazer a Bíblia toda, praticar a Bíblia 100%, olha, é muito difícil. Mas daquele pouquinho que você vai aprendendo, faz um esforço para praticar. E cada vez que você vai colocando a Bíblia em prática na tua vida, a sua vida vai melhorando. Na área financeira, como é que você faz para vencer? Como é que você faz para prosperar? Não é? Aprendendo a viver como Deus ensina. Deus ensina que o nosso dinheiro é como se fosse uma semente. E aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se um agricultor vai lá e ele quer colher batatas, ele vai lá e planta batata. Se ele vai lá e quer colher o feijão, ele vai lá e planta o feijão. Então, se tudo é uma semente, o nosso dinheiro também é uma semente. E o nosso dinheiro, quando plantado na casa de Deus, ele se multiplica, porque Deus dá a multiplicação, Deus dá a bênção. E quando nós começamos a viver desta maneira, viver de sementes e não viver de orações, a nossa vida começa a mudar. Quem sabe você está aí desse lado e está aqui nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. E para vocês pode ter sido esse programa tudo muito novo, tudo muito diferente. Mas sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui porque Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar a vencer. Deus quer te dar uma vida com abundância, conforme Ele promete na palavra. E para que você possa experimentar isso que Deus tem para você, é preciso renovar a mente. É preciso pensar como Deus pensa, acreditar como Deus acredita. Deus, ele é o Deus do sobrenatural. Deus não se move apenas pelas leis normais aqui do planeta Terra. Deus é sobrenatural. Certa vez, Jesus precisava pagar o imposto. Precisava lá pagar o IPTU, precisava pagar lá a Receita Federal, essas coisas. E Jesus não tinha o dinheiro. E lá o amigo de Jesus estava todo preocupado, todo aflito. Como é que eu vou pagar o imposto e tal? E Jesus deu uma solução para ele muito estranha. Jesus disse para ele ir no mar, não é? E ia pular um peixe. E quando aquele peixe abrisse a boca, ele fosse lá e tirava o dinheiro. E aquele dinheiro que estava na boca de um peixe dava para pagar o valor do imposto.
Eu acho que isso não é uma forma muito natural, muito normal de pensar. Já pensou? Você está em casa, precisa pagar lá a escola, precisa pagar lá o plano de saúde, sei lá, alguma conta, e você vai lá no supermercado, vai lá na lata de atum, de sardinha, e vai procurar um peixe para tirar dinheiro. Isso não existe. Olha, mas com Jesus funcionou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se move por outras leis, a lei da fé. E se você que está desse lado quer viver o sobrenatural, eu queria te encorajar a fazer um desafio. Deixa Jesus controlar a tua vida. Não fica tentando muito racionalizar isso ou aquilo. Apenas diga sim e amém àquilo que Jesus te diz. Nós vamos ver hoje, né, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou uma multidão porque alguém obedeceu aquilo que ele disse, mesmo sem entender, sem compreender, até porque aquilo que Jesus falou não tinha tanta lógica. Mas aquele homem simplesmente disse sim e disse amém. E sabe o que aconteceu na vida dele? Ele viveu o sobrenatural. E se você que está aí desse lado também quer viver o sobrenatural de Deus, também quer viver a bênção que Deus tem para você, conhece aquilo que Deus fala e pratica. Faz um esforço, desliga a tua mente, coloca o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. E você vai ver que semana após semana a tua vida vai mudar e você vai experimentar cada vez mais das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Então eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia em Lucas, Novo Testamento também, Lucas capítulo 9. Lucas 9, no versículo, acho que é o 10. Isso, versículo 10. Lucas 9, versículo 10 diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele o recebeu e falava do reino de Deus e sarava os necessitados. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. É engraçado, né? Então, aqueles discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles, ouviam o que Jesus dizia, e num dia apareceu uma circunstância, havia muita gente para comer, e eles precisavam alimentar aquela multidão. E qual foi a primeira solução que eles pensaram? Então eles agora saem daqui, vão embora, está tudo fechado, vão lá no supermercado, vai de uma feira, no mercado, qualquer coisa, vão embora e resolvam-se, porque aqui nós não temos nada para fazer. E você vai ver aqui pela Bíblia, não é o que a igreja Maná diz, não é o que o pastor diz, mas é o que a Bíblia diz. Qual foi a solução que Jesus deu para uma situação dessa? Jesus o encorajou a agir de maneira sobrenatural. E é isso que eu também quero encorajar você hoje. Agir não no natural, mas agir no sobrenatural. Jesus foi lá e perguntou aquilo que eles tinham, e eles deram. E Jesus recebeu aqueles pães, aqueles peixes, e Jesus multiplicou. E eles viveram sobrenatural. E é isso que Deus também tem para você hoje, o sobrenatural. Olha o que diz aqui no versículo 13. Mas ele lhes disse: Dá-lhes voz de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-o assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou, e os partiu, e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Que coisa mais extraordinária, não é, que Jesus fez aqui. Ele foi lá e perguntou: olha, o que é que você tem? Você não precisa buscar a solução fora. A solução está em mim, eu sou a solução. E às vezes, não é, nós estamos na igreja e quando nós precisamos de algo sobrenatural, às vezes ficamos assim um pouco perdidos. Algumas pessoas, quando precisam de finanças, de dinheiro, vai recorrer a um banco, vai recorrer a um empréstimo. Outras pessoas, quando estão precisando, aparece uma conta extra, precisa pagar alguma coisa,
vai fazer horas extras, vai atrás de alguma coisa fora. O que é que eu posso fazer? Mas sabe de uma coisa? A gente deveria pensar, o que é que Deus pode fazer para me ajudar? Às vezes estamos muito, né, como esses discípulos aqui, buscando soluções naturais, soluções terrenas, o que é que eu posso fazer? Mas Jesus aqui ensinou uma solução sobrenatural. Ele foi lá e perguntou, o que é que vocês têm? O que eles tinham era um pouco, 5 pães e 2 peixes. Desde quando 5.000 homens vão ficar alimentados com 5 pães? Humanamente é impossível. Mas era aquilo que eles tinham. Eles colocaram na mão de Jesus, ele pegou, abençoou e multiplicou aquele dinheiro. E aquelas pessoas, aquele jovem que deu lá os pães, ele recebeu de volta, como diz aqui, 12 cestos cheios. Para dizer o quê? Quando nós estamos na igreja, seja ela física, não é? Ou seja assim através da televisão, como nós estamos hoje aqui neste programa, quando nós damos as nossas sementes, quando nós damos a nossa oferta, os nossos pães, os nossos peixes, Jesus ele usa isso para alimentar as pessoas. Jesus usa isso para ganhar almas, para termos mais igrejas, mais missionários a tempo integral, que vão pregar cada vez mais o Evangelho. E quando nós damos, nós deixamos ajudar a Deus a levar o Evangelho mais longe. E sabe de uma coisa? É como diz aqui, não é? Eles recolheram 12 cestos cheios. Quando nós damos a Deus, nós nunca ficamos na mesma. Quando damos a Deus, nós sempre ficamos melhores. Por isso, nós agora vamos cantar uma música. E eu queria encorajar você a também agir no sobrenatural. Uma forma natural de nós agirmos é guardar o dinheiro, é fazer economia, fazer uma poupança, uma reserva e guardar lá o dinheiro. E a gente vai tentando fazer o que a gente consegue. Isso funciona, mas tem um limite. É limitado. Deus quer que você viva no sobrenatural, no poder ilimitado de Deus. E como é que você faz isso? Quando você começa a viver de semear primeiro para colher depois. Semeando os teus dízimos, semeando as tuas ofertas. Quem sabe você não tem nenhuma igreja perto da tua casa, não faz mal. Você pode participar aqui junto conosco, vai aparecer os dados, onde você também pode dar a sua semente. O importante para você começar a viver no sobrenatural financeiro é começar a agir na palavra de Deus, dando as suas sementes, entregando os teus pães e os teus peixes. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar nesse pão e vai ajudar muita gente. Vai colocar mais missionários, mais igrejas, mais pastores. E você que tem essa atitude no teu coração, vai recolher 12 cestos cheios. Porque Deus nunca pede nada para nos tirar. Sempre que Ele pede, é porque Ele quer multiplicar. Ele nos quer abençoar. Então, agora é o momento onde você também pode esticar a tua fé e participar, praticar a palavra de Deus, semeando primeiro para colher depois. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. E eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus, eu trago agora, diante da tua presença, todas estas pessoas que semearam hoje, que te entregaram os pães e os peixes. Eu oro agora e declaro sobrenatural nas vidas delas, a multiplicação sobrenatural, a 30, a 60 e até 100 vezes por 1, no nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo
Glória a Deus. E eu agora queria falar sobre outra arma espiritual mega, mega importante, que é o amor. E a mensagem de hoje, né, vai ser baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu. Amor como arma de guerra. E aqui nesse livro, o apóstolo ele ensina vários segredos que vão te ajudar a vencer na área do amor. Para algumas pessoas, o amor é apenas o coraçãozinho, aquela coisa, mas na verdade, o amor ele também é usado em tempos normais, não é? Como nós vimos na semana passada. Mas o amor ele também pode ser usado como arma de ataque para pagar o mal com o bem. Então, nós vamos ver aqui alguns versículos da Bíblia, não é? Esse livro que eu acabei de mostrar aqui, do apóstolo Jorge Tadeu, ele é muito legal, ele traz muita coisa. Ele pode ser encontrado em qualquer igreja Manai perto da tua casa e também pode ser encontrado no site da editora Curiacos. Primeiro versículo que eu queria ler junto com vocês está lá em Efésios, capítulo 6. Se você puder ir abrir sua Bíblia. Efésios 6, é lá no Novo Testamento. Gálatas. Estou quase chegando lá. Efésios 6, no versículo 10. Deixa eu pegar aqui a minha cola. São muitos versículos, não dá para decorar tudo, né? É demais. Mas aqui diz Efésios 6, no versículo 10, no versículo 11. E diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra toda a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui Deus ele nos fala, não é? Que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue. Quem é o carne e o sangue? São as pessoas. Mas a nossa luta é no mundo do espírito. E você que está em casa, você que está me assistindo, quem sabe está em casa, está no trabalho, alguns estão no transporte, né? A nossa luta não é contra as pessoas. E o apóstolo Jorge Tadeu ele deu um exemplo muito bom, que é o do touro e o do toureiro. Eu não sei se você que está aí conhece uma tourada. Aqui na Espanha é muito comum esse tipo de festa da tourada, né? Onde tem lá dois personagens principais. Tem um touro e tem um toureiro. O touro, né, ele é enganado por um toureiro, que ele vai lá e abana uma capa e grita olé, olé. E o touro fica furioso. E o touro vai com toda a força, vai com toda a raiva para atacar o toureiro, porque ele acha a capa. Porque ele acha que a capa é o verdadeiro inimigo. E quando o touro vai em rumo, né, na direção da capa, o toureiro vai lá e espeta uma farpa no touro e machuca o animal. E agora o animal fica mais furioso, ele fica mais machucado, e ele quer então ganhar a briga, ele quer vencer, e ele volta, outra chifrada, vem com maior força contra a capa. E a todo tempo, a capa não é o inimigo dele. O toureiro apenas usa uma capa para enganá-lo. E a cada vez que o touro vem com força e vem para machucar a capa, ele é quem acaba machucado, ele é quem acaba ferido, porque ele está enganado, pensando que a capa é o verdadeiro inimigo. E é assim também que acontece no mundo do espírito. A nossa luta não é contra as pessoas que nos machucaram, nem que nos ofenderam. Todos nós vivemos nesse planeta, né? Somos ofendidos, às vezes nos falam mal, às vezes nos machucam. E, por vezes, uma pessoa quando é maltratada, quando ela é ofendida, ela pensa, já sei, aquela pessoa que me maltratou, ele é o meu verdadeiro inimigo, então eu vou reagir. E é claro que nós temos que reagir. Mas quando a nossa reação é de vingança, quando a nossa reação é de raiva, ao invés de nós melhorarmos, nós somos prejudicados. E nós pensamos, o que será que está acontecendo, né? É porque estamos a lutar contra o inimigo errado. E o amor pode ser usado nessa situação. E nós vamos ver hoje pela Bíblia que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus pagou o mal com o bem. Por isso que Jesus venceu. Você que está desse lado, quem sabe foi traído. Quem sabe você me assistindo está machucado, está ressentido. Alguém te fez mal. Quem sabe até alguém de família, alguém próximo. E é claro que estas situações são mega delicadas, é muito complicado. Mas sabe de uma coisa? Para você vencer essa situação, vai ser preciso pagar o mal com o bem. Não seja como o touro, que passa a vida enganado, lutando contra uma capa. Lute contra o verdadeiro inimigo e você vai vencer. E nós vamos ver aqui em 2 de Timóteo, vamos abrir lá a Bíblia, em 2 de Timóteo, capítulo 2.
E aqui Deus nos fala uma coisa muito, muito importante, né? 2 de Timóteo, capítulo 2, no versículo 24, e diz assim, né? Olha, ao servo do Senhor não convém contender. Se você querer ser lá, um servo de Deus, anda com Deus, saiba, para você, olha, não convém, não é bom contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, Jesus está nos dizendo hoje, não é? Que não convém a gente ficar brigando, ficar se exaltando, mas temos que ser manso. E quem vai dar o arrependimento e quem vai ajudar a pessoa a mudar é Deus. Vamos agora lá para Mateus, capítulo 16. Nós vamos ver aqui uma história muito engraçada. Uma bela vez, Jesus falou algo muito estranho para Pedro, né? E ele estava lá, e Jesus foi lá e falou uma coisa. E olha o que é que nós vamos ver aqui em Mateus 16, no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Será que Jesus estava a dizer que Pedro era um demônio? Pedro estava assim, cheio de coisas? Não. Jesus estava a chamar Pedro de Satanás? Claro que não. Mas naquele momento, Pedro deu ouvidos a pensamentos que não vinham de Deus e falou. E Jesus estava repreendendo aqueles pensamentos, aquele espírito que aquilo não vinha de Deus. Quando há guerras, quando há contendas, quando há discussões, sempre há uma presença de espíritos maus. Sempre há uma presença do inimigo de Deus ali. E para que haja uma confusão, uma discussão, é preciso haver pelo menos duas pessoas. Quando nós decidimos não brigar, a briga já não vai acontecer. E quando nós estamos assim, meio uma discussão, não é? Machucado, e a gente sabe daquela coisa, quanto mais grita, quanto mais fala, quanto mais machuca, pronto, aí é que eu vou ganhar. Mas, na verdade, quem ganha uma briga, na verdade, não ganhou nada, só está a perder. E o diabo sabe onde ele pode apertar para maltratar uma pessoa. O sentimento da traição, da mágoa, não é? Quem sabe você está aí desse lado e foi traído. Há muita gente que sofreu traição. Traição do namorado, traição da namorada, do sócio da empresa, traição de algum familiar. Pronto. E a grande questão que se coloca é: como é que eu posso superar essa situação? Porque a traição já aconteceu. E muitas vezes a pessoa que machuca, que ofende, ela nem lembra daquilo que ela fez. É aquela história, né? Quem bate, esquece. Mas quem apanha não. E quem sabe você foi a pessoa que apanhou. E você já nem consegue dormir direito, já nem consegue ter dias tranquilos com isso. Há pessoas que ficam doentes por causa da falta de perdão, por causa da ofensa. E sabe o que é que você deveria fazer para conseguir vencer, para conseguir superar? A primeira coisa é reconhecer que é um ataque do diabo. Quando vem ofensas, maus tratos e humilhações, é o diabo que está atacando para deixar o teu coração azedo, deixar o teu coração amargurado. O segundo passo é usar a arma do amor, pagando mal com bem. E em terceiro lugar, é agir no amor de Deus. E eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. E quando nós falamos assim do Romanos 12, e quando nós falamos isso de vencer, de pagar o mal com o bem, não é? É claro que não é uma situação assim fácil, não é uma coisa fácil de se fazer, de se praticar. Mas sabe de uma coisa? É o praticar a palavra de Deus que vai nos fazer vencer na vida. Jesus fala sobre dois homens, que um construiu a casa sobre a rocha. Ele ouvia e praticava. Veio o problema e aquele homem ficou de pé. O outro homem ia para a mesma igreja, ouvia a mesma palavra, era o mesmo pregador, era tudo igual. Mas ele não tinha tempo de praticar, ele não cuidava em fazer aquilo que Deus ensina. Vieram os mesmos problemas, as mesmas tempestades, tudo igual. Mas aquele homem caiu.
Então, é como eu comecei o programa de hoje, não é? Ouve aquilo que Deus fala e pratica. Se você está desse lado e fala assim, bispo, olha, mas é complicado, é uma situação delicada. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para apontar o dedo. Você pode entrar em contato conosco e pedir uma consulta pastoral. E um dos nossos pastores vai te ouvir, vai te ajudar, vai segurar na tua mão para te ajudar a vencer. Porque quando nós nos agarramos em Deus, Deus sempre nos ajuda a vencer. E a falta de perdão traz doenças, traz insônia, traz tantos problemas, abre as portas, não é? Para o diabo entrar e machucar. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver alegre. Então vamos ver aqui na Bíblia como é que Deus diz que nós podemos vencer quando somos atacados com ofensas, com injustiças. Em Romanos 12, no versículo 14, e Deus fala assim, olha, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu vos recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, preste atenção, não é o amigo, é se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E para terminar, no 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, é assim que nós vencemos. O amor é uma arma muito poderosa para nós lutarmos no mundo do espírito. Nesse livro você pode ver mais versículos, ver mais histórias, mais exemplos bíblicos, não é? Na próxima semana eu vou continuar a falar sobre isso, o amor, a arma de guerra, porque é um tema muito amplo e que tem muito que se falar. Mas se você está aí desse lado e está lutando, tem assuntos na sua vida, na tua família, que você quer vencer, saiba, não é com armas carnais que você vai vencer, mas é com armas espirituais. E é por isso que nós estamos aqui hoje neste programa, para usar as armas espirituais. E nós agora vamos usar uma outra arma espiritual, que é a arma da intercessão. Então a música diz bem assim, o caminho de Deus é perfeito. É a palavra do Senhor que tem poder para mudar as nossas vidas. E nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar a Deus. E de seguida, nós vamos interceder. Vamos usar a arma da palavra, a arma da intercessão. E eu tenho certeza que nós vamos terminar esse programa de hoje com a vitória que Deus nos vai dar no nome de Jesus. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. E quem é o rochedo? Consumir e atravessei sobre os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei. Os consumi e atravessei sobre os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. E nós agora vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos pedidos de oração. Muitas pessoas nos enviaram seu pedido de oração. Nós vamos orar agora por todas essas famílias que foram mencionadas. E nós aqui na Igreja Maná temos o hábito de orar usando 4 passos, 4 etapas.
Em primeiro lugar, nós trazemos o nosso assunto que queremos orar diante de Deus. Depois nós oramos no Espírito, oramos em línguas, porque acreditamos naquilo que a Bíblia diz, que estamos a fazer a oração perfeita. O terceiro passo, nós repreendemos o diabo, usando a palavra de Deus, o está escrito. Foi a mesma forma que Jesus também fez quando estava no deserto. E por último, nós louvamos a Deus, porque sabemos que a vitória já é nossa. Então, quero convidar você, nesse momento, a orar junto comigo. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro que a Tua palavra é verdadeira na minha família. Eu e a minha casa habitamos no esconderijo do Altíssimo. É a Tua sombra, Senhor, que nós descansamos. Nenhum mal nos sucede, nem praga alguma vai chegar às nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Se você já é batizado no Espírito Santo, já sabe orar em línguas, vamos orar um pouco em línguas. Amém. Nós agora vamos exercer a autoridade do mundo do Espírito. E diga assim comigo: Satanás, eu venho contra ti no nome de Jesus. Eu paraliso toda manobra. Eu destruo todos os intentos contra o meu casamento, contra a minha família, os meus filhos, em nome de Jesus. Liberta minha família, no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, não é? Para agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vitória. E diga assim comigo: Senhor Deus, eu te agradeço, porque a minha família é unida, é abençoada, é forte, é uma bênção. No nome de Jesus. Amém e amém. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. E fazendo isso, cantando louvores a Deus, acreditando, não é? Os anjos de Deus estão a lutar a nosso favor, da nossa casa, da nossa família. Eu tenho certeza que a tua casa, que a tua família está protegida no nome de Jesus. O programa de hoje já está quase chegando ao fim, mas antes de ir embora, antes de me despedir de você, eu queria te convidar a fazer uma oração para entregar a tua vida a Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Quem sabe, você que está desse lado, já foi uma igreja evangélica, já começou a andar com Deus, mas por qualquer situação, motivo, parou de andar, desistiu, circunstâncias que acontecem na vida, né? Pode acontecer qualquer um, mas saiba que Deus te chama de volta para a casa dele, porque quando estamos ligados, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora com Deus, esse que tem a proteção, não é aquele que ouviu falar de Deus. Outras pessoas ainda nunca tomaram essa decisão. Sabe que Deus existe, mas nunca fizeram um compromisso com Deus. Hoje, Jesus quer dar a salvação. E eu queria convidar você a fazer uma oração junto comigo, se essa é o desejo do teu coração. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos, se for possível, né? Em respeito a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Eu quero dar os parabéns a você que acabou de fazer essa oração e dizer que foi uma decisão muito importante. Você abriu seu coração para Jesus entrar. Ele não invade as casas, ele só entra quando é convidado. Você agora foi feito um filho, uma filha de Deus. Por fora não mudou nada, mas dentro do teu coração, Jesus tirou a natureza do pecado e
colocou a natureza santa. Você vai ver que a partir de agora tudo vai mudando, dia após dia, vai mudando para melhor. Nós gostaríamos aqui da TV Maná Brasil de te conhecer. Se for possível, entra aí no WhatsApp, no telefone, você já entra, faz uma ligação e diz: olha, meu nome é esse, meu nome é Maria, Mariana, acabei de fazer aqui essa oração. Diz a cidade onde você está falando, que a gente quer te conhecer, tá bom? E para terminar, dou 2 conselhos. O primeiro, lê a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pode ser assim como essa, olha a Bíblia em papel, não é? Mas pode ser digital, como você achar melhor. E o segundo, vem à igreja. Se você mora perto de uma igreja, Maná, vem à igreja mais perto da tua casa. Se você não consegue vir, fique conosco aqui no canal TV Maná Brasil, mas esteja junto à palavra de Deus, ligado na videira que é Jesus. O programa de hoje já está acabando. Eu queria agradecer pela sua companhia. Foi ótimo estarmos aqui juntos nesse momento. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez para lutarmos até vencer. Porque é lá do mundo espírito que nós conseguimos trazer a vitória para o nosso mundo real, para o mundo físico, aquilo que nós vemos. A todos vocês, um grande abraço, Deus abençoe e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Tchau, tchau, até mais. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu viver. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. A palavra está operando. Tchau pra você que está aí em casa. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto.